Continuando nossa atividade, meus amores, foi pedido para que a gente fizesse alguns triângulos para trabalharmos a semelhança de triângulos. Primeira coisa que foi pedida é que você fizesse, eu preferi fazer uma folha de caderno, 3 triângulos. Uma sugestão para vocês: coloquem 3 folhas de papel, de caderno, faça um segmento de reta. Lembre-se que aqui você tem que partir bem do ângulo aqui de 90 graus. Aqui nessa outra parte não precisa chegar também no outro ângulo de 90 graus. Você pode fazer um pouquinho menor essa linha aqui, esse segmento de reta, para que você obtenha o seu triângulo. É interessante que você utilize 3 folhas para que você possa fazer bem direitinho essa atividade. Feito isso, você vai separar. Percebam que aqui, olha só, fiz com os meus 3 triângulos, separei cada um, e é interessante que a gente coloque nome nesses triângulos. Esse aqui eu vou colocar o nome de ABC. Então, coloque o nome de ABC nas 3 folhas que você vai fazer para facilitar. Perceba que o A está aqui nesse canto, que era antigamente 90 graus, né, que a gente partiu dele. O B está aqui nessa parte superior e o C ficou sendo o nosso novo ângulo reto, nosso único ângulo reto que a gente tem nesse triângulo aqui. Percebam que nos 3 eu fiz essa marca ABC para que a gente possa trabalhar melhor. Feito isso, em um dos triângulos você vai fazer um segmento de reta, que a gente chama de altura. Por que eu chamo de altura? Porque eu vou obter um ângulo de 90 graus junto ao lado oposto. Então, faça um segmento de reta, altura, próximo a esse ângulo de 90 graus, que seria esse ângulo C aqui. Então, foi esse segmento DE que eu fiz, que eu coloquei a letra D e a letra E. A próxima figura é um pouco mais distante, você vai fazer um triângulo um pouco menor, né? Fazendo esse outro segmento de reta aqui, que é a altura, que eu coloquei o nome de FG. Então, a primeira coisa que você teria que fazer era pegar 3 folhas, fazer 3 triângulos iguais. Desses iguais, você vai fazer um pouco diferente. Você vai fazer um segmento próximo a este aqui, BC, e o outro um pouco mais afastado. Então, nós vamos ficar com 3 triângulos. Quando você tiver os seus 3 triângulos, você vai separar nessa marca que você fez. Você vai obter o triângulo ABC, que é o maior, você vai obter o ADE e o AFG. Você vai descartar esse lado aqui, esses 2 lados que você recortou, pode descartar, você vai ficar somente com esses triângulos aqui. A primeira questão é para que você verifique o que esses 3 triângulos têm em comum. É uma questão de observação mesmo, não precisa ser teoria matemática para ser desenvolvida, não. Procure saber o que é que tem de igual, se tem alguma coisa diferente. Procure ver alguma coisa que existe em comum nesses 3 triângulos que você obteve. É importante você observar e registrar. Registre mesmo com suas palavras, discuta com um colega se você estiver fazendo com alguém. Faça mais dentro do critério matemático. Pense bem no que você vai observar. Feito isso, nós vamos relembrar que o objetivo é trabalhar a semelhança de triângulo. Não precisa você ir atrás da teoria, não, já está aqui bem colocada para vocês. Então, existe um teorema fundamental para que exista semelhança de triângulos. O que ele diz? Que se uma reta é paralela, lembram-se que retas paralelas elas não têm ponto em comum. Então, observem aqui que estas retas elas são paralelas porque em nenhum momento elas correm o risco de se tocar. Então, se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo e ele encontra os outros 2 lados em pontos distintos, então esse triângulo é semelhante ao outro. Aí você diz, eu não entendi nada disso aí. Pois vamos tentar trabalhar aqui com os triângulos que a gente tem. Então vamos lá. Observe aqui o triângulo ABC, ADE e AFG. Por que eu posso dizer que esses triângulos são semelhantes? Porque se eu coloco um partindo de um mesmo ponto, imagino que vocês já devem ter percebido que em algum momento eles partem de algum mesmo ponto, né? Só que o que é que a gente observa? Temos um triângulo menor, um triângulo médio e o triângulo maior. Percebam que esses 3 lados, eles ficam paralelos. Se eles ficam paralelos, cada um dentro do seu triângulo, eles são semelhantes.
Então, qual é a definição para que triângulos sejam semelhantes? O que eu preciso ter? Eu tenho que lembrar da questão dos paralelos dentro desses triângulos, porque eles partem de algum ponto em comum. Então, pensem bem, releiam, vejam novamente aqui o teorema fundamental, vejam, manipulem mesmo, não façam manuseio dos triângulos que você tem para que possa responder essa questão aqui. E é importante que você registre, coloque mesmo com suas palavras o que você observou, por que esses triângulos são semelhantes, qual é o ponto que a gente observa, que ao traçar esses triângulos a gente observa essa semelhança. Feito isso, você vai colocar nomes para esses ângulos. Ele sugeriu aqui beta 1, beta 2, beta 3. Geralmente a gente usa alfa, né? Eu coloquei o alfa aqui, mas se você quiser colocar beta, não tem problema nenhum, não. Porque aí sim a gente vai começar a trabalhar o nosso objetivo, que são as razões trigonométricas na circunferência. Para isso, vocês vão precisar de uma régua. Lembrem-se que nós temos 3 triângulos. Você vai trabalhar o triângulo maior, que a gente vai chamar de 1, esse médio a gente vai chamar de 2 e o menorzinho a gente vai chamar de 3. Para cada uma desses triângulos, você vai fazer a mesma coisa. Vou orientar aqui com esse triângulo 1, você depois vai fazer com o 2 e com o 3. O que você vai fazer? Pegue uma régua para que a gente possa medir. É medir mesmo com a régua. Então, se eu tenho esse ângulo aqui, alfa 1, beta 1, independente do nome que você der, se você está aqui neste ângulo, você tem um cateto oposto a ele. Lembre-se que o oposto é quem está do lado contrário. Meça essa medida BC. Pode medir esse lado BC, coloque lá no seu caderninho no lugar que está destinado ao cateto oposto. Meça esse lado AC, que é o cateto adjacente. Se esse é o cateto oposto, esse é o cateto adjacente. Meça, coloque aqui. A hipotenusa, se eu tenho aqui no meu ângulo C o meu ângulo reto, hipotenusa é o maior lado do triângulo ou quem fica oposto ao ângulo reto. Então, você meça, pegue sua régua, meça e coloque aqui. Por que eu preciso dessas 3 medidas? Porque a partir da medida do cateto oposto, do cateto adjacente e da hipotenusa, eu posso calcular o seno, cosseno e a tangente de qualquer ângulo. Lembrando que para isso eu tenho que saber que seno é a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, eu vou pegar a medida do cateto oposto, que eu já descobri, vou dividir pelo valor da hipotenusa e vou encontrar um valor. Anote isso aí. Para encontrar o cosseno, medida do cateto adjacente, dividido pela medida da hipotenusa. Mesmo processo, pegue essa medida que você colocou aqui, faça a medição do cosseno. Para obter a tangente, medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então, você vai descobrir seno, cosseno e tangente desse primeiro triângulo. Com o triângulo 2 e com o triângulo 3, você vai fazer a mesma coisa, só que agora no lugar de triângulo 1, você vai colocar triângulo 2. Mas nesse triângulo 2, eu vou ter a medida do cateto oposto, do cateto adjacente e da hipotenusa. Calcule o seno, cosseno e a tangente. Faça a mesma coisa com o triângulo 3. Vou ter a medida do cateto oposto, do cateto adjacente e da hipotenusa. Calcule também o seno, cosseno e a tangente. Depois que você fez todas essas medições e descobriu os valores, você vai passar para a etapa seguinte, que é o momento da observação. Vamos observar o valor do seno desses ângulos? Você vai perceber alguma coisa. Observe os valores dos senos de cada um desses ângulos que você obteve. Faça o mesmo com os cossenos e com as tangentes. Para isso, você deve perceber algumas semelhanças. Se você não percebeu, refaça o seu cálculo, porque é interessante que exista alguma semelhança. Aí você vai respondendo, de acordo com o que você foi respondendo nesse 2, no 3 e no 4, responda esse 2,5. Será que o tamanho do triângulo influencia no valor das razões trigonométricas? Se sim, você vai dizer se você chegou ou não a uma conclusão. Como eu falei, é importante você registrar. Registre o seu pensamento, registre o que você descobriu.